E o nosso estudo de hoje, né, é Daniel, no capítulo 3, dando sequência aí aos estudos. É muito bom a gente lembrar sobre o estudo que foi feito semana passada. Nós falamos aí sobre a estátua, né, do sonho do rei Nabucodonosor. Ele sonhou com uma grande estátua, né, e essa grande estátua ela tinha a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, e as canelas de ferro, e os pés ferro, em parte barro. Muito bem. E nós falamos a representação, que a cabeça de ouro simbolizava o reinado do rei Nabucodonosor, né, do reinado babilônio, e os peitos e os braços, reinado medo-persa, o ventre e as coxas, o reinado greco-macedônio, ou Império Grego, e as canelas de ferro, o Império Romano. Muito bem, né? Profecias que viriam milênios depois a se cumprir, né? Ainda não foi cumprido totalmente ainda essa visão da estátua. Muito bem. E agora, no capítulo 3, vamos ver o que acontece aqui. Então, nós vamos começar fazendo uma leitura dos versículos 1 a 3. Olha aqui, ó. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então o que o Nabucodonosor fez aqui? Ele fez uma estátua de ouro, completamente de ouro, né? E aqui nós vemos a medida dela 60 côvados de altura, né? Traduzindo aí para a nossa medida de hoje que nós usamos, cerca de 40 metros de altura, mais ou menos. Uns 40 metros, né? De ouro puro. Era uma estátua aí, né? Não sei se era ouro, eu acredito que não era ouro maciço, não. Ela devia ter sido primeiro esculpida em madeira e depois revestida de ouro, né? Mas era ouro completo. E por que eu falei novamente do que nós estudamos semana passada, estátua de ouro, né? Pelo seguinte, lá no sonho do rei, ele sonhou numa estátua com vários materiais, e só a cabeça era de ouro, né? Simbolizava aí o governo dele. Depois ela seria sucedida pelo peito e os braços de prata, quer dizer, o Império Medo-Persa, né? Dominaria aí o Império Babilônio, né, e que foi o que aconteceu, e nós vamos ver ainda no decorrer dos estudos do livro de Daniel. Porém, o que acontece? Né? O rei constrói uma estátua inteirinha de ouro, não é só a cabeça. Ele quis dizer o seguinte: olha, o meu governo nunca vai se acabar. Meu governo será eterno, né? Meu governo vai durar para sempre. Foi essa mensagem que ele quis dizer, né? Ele desobedeceu aí a ordem de Deus, né? A profecia entregue a Daniel, né? Através do sonho, da visão e da interpretação desse sonho, ele ignorou tudo isso para dizer que o governo dele ia durar para sempre, né? Por isso que foi bom, foi importante aí ter lembrado do estudo anterior, né? Mas o que acontece aí nisso tudo? É a arrogância dele, né? De acreditar que o governo dele duraria para sempre, né? Mas não foi isso que Deus escreveu, não foi isso que Deus falou. E ele constrói, e ele chama quem? Como nós vimos aqui, né? Os prefeitos, os governadores, né? Os políticos importantes.
acredito que não só da Babilônia, mas de todos os lugares do mundo, para dizer assim, olha, tá aí a grande estátua, toda feita de ouro, e o meu governo durará para sempre. Muito bem, né? O que acontece depois disso? Depois que ele levanta essa estátua e depois que ele convoca aí os governadores. Vamos fazer uma leitura. Versículo 5 a 7. Versículo 4 a 7. E o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles, de toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta e de todos esses instrumentos, que o rei, nações e línguas adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então Nabucodonosor falou, olha, quando vocês ouvirem o som, né, todos esses instrumentos aí, vocês vão se prostrar diante da imagem. O que é isso, né? É uma adoração a esse governo, né? É uma rendição a esse governo, né? O que ele queria era que todo mundo se rendesse ao seu governo, né? E quem não fizesse isso, quem fosse contrário ao seu governo, né, seria lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente, né? Seria queimado, vivo, consumido, né? E esse acontecimento, né, ele é um acontecimento, um fato verídico, aconteceu mesmo. O problema é que, não é um problema, quer dizer, mas assim, algo que a gente deve atentar, né, procurar ver, é que essa história, no fim dos tempos, ela vai repetir. É um anelo aqui, né, a essa pregação. Nós vamos fazer aí uma pregação à parte. O governo babilônio, né, ele simboliza e representa aí o governo também dos últimos tempos, né? E fala, nos últimos tempos, a queda desse último governo será chamada a queda da grande Babilônia, né? Então, chegando lá em Apocalipse, no capítulo 13, nós vemos aqui um capítulo que é bastante, né, mal compreendido. Nós vemos aqui a semelhança do último governo da terra com esse governo de Nabucodonosor, né? Algo interessante, né, que ele era a cabeça de ouro. Esse último governo aqui que eu vou contar aqui, que a gente encontra aqui no capítulo 13 de Apocalipse, é o governo do anticristo. É o último governo da terra humano. Depois desse, só o governo de Cristo que vai reinar, né? E ele aparecerá nos últimos tempos. Esse último governo aqui é representado pelos pés de ferro e em parte barro. E olha o que diz aqui, ó, no versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então o anticristo, né, até se você tiver interesse, procura lá no YouTube, Alisson Dias, no meu canal. Você vai ver o governo do anticristo, você vai ter aí um estudo mais bem elaborado, né? E nesse estudo fala do governo do anticristo. E aqui fala que foi concedido que o falso profeta, né, no versículo 14 fala: engana os que habitam na terra com sinais que foi lhe permitido fazer, que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não a adorassem. Então, o anticristo, no final, ele vai construir uma imagem também, né? E ele vai exigir adoração a essa imagem, assim como fez Nabucodonosor. Isso ainda vai acontecer. E nós vemos aí que
essa imagem ela representa o governo do anticristo. Tanto como Nabucodonosor, essa imagem, essa estátua toda de ouro representava o governo dele, né? Então, não necessariamente nos nossos dias, né, próximo está aí o governo do anticristo, que será realmente uma imagem literal, como foi a de Nabucodonosor. Mas nós vemos aí que a imagem de um governo, né, será adorada nos últimos tempos. E você lembra das medidas que nós lemos no começo, no primeiro tópico? Que as medidas da estátua eram 60 de altura e 6 de largura, né? E aqui no versículo 18 do capítulo de Apocalipse, capítulo 13, a gente encontra assim, ó. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666, né? E a estátua tinha 60 de altura, 66. E isso aconteceu por volta do ano 600 antes de Cristo. Então é uma pista, é um sinal bem evidente que a gente deve estar de olho, prestando atenção, para o governo do anticristo vai ser mais ou menos isso. Um governo ditador, um governo que exigirá adoração, né? E exigirá das pessoas que adorem esse governo. Esse é o governo do anticristo dos últimos tempos. Muito bem. E voltando lá para Daniel, né? Nós vemos aí que a história se repete, né? Nabucodonosor fez isso e o anticristo vai fazer também. Não sei se vai ser com uma estátua literal, mas vai ser. Muito bem. Nesse meio tempo aí, né? Nabucodonosor, né? Se ensoberbece, né? Se mostra aí arrogante e diz, olha, quem não adorar meu governo vai arder no fogo. Muito bem. E vamos fazer uma leitura do versículo 8 em diante. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, dos instrumentos musicais, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não a adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Né? Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então, todos se prostraram perante essa imagem, né? Todos prestaram adoração à imagem que representava o governo de Nabucodonosor, né? Todos se renderam, né, ao seu excelentíssimo governo. Mas 3 jovens se recusaram, Sadraque, Mesaque e Abednego. No capítulo 1 nós falamos desses 3 jovens, que são, os nomes hebreus deles são Misael, Azarias e Ananias, certo? Foram mudados com nomes babilônios, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se recusaram. E não é nenhuma surpresa para nós, né, eles se recusarem a se prostrar perante essa imagem. Eles também se recusaram a aceitar as comidas que eram sacrificadas aos ídolos, nós já falamos sobre isso, né? E eles também eram fiéis ao Deus do céu, como nós vimos, eles oravam, né? E não se prostraram ao governo, nem à imagem, nem à idolatria, nem a nada, né? Com certeza, em seu coração diziam, só nos prostramos ao Rei dos céus, ao Deus dos céus, ao Deus Jeová, né? Deus de nossos pais. Muito bem. E foram lá os caguetas, né? Contar para o rei, olha, tem gente que não quer adorar seu governo. Bem ali, e como eu disse, né? Bem em conjunto lá com Apocalipse 13, né? Que também quem não adorasse a imagem da besta seria morto.
Muito bem. E o que acontece no segmento? Versículo 13 em diante. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou a trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta e dos instrumentos musicais, né, para vos prostrardes, né, a adorar a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então o rei deu uma chance para eles, né? Talvez porque eles eram príncipes, eles eram governadores de algumas cidades ali. Eles não eram, assim, qualquer pessoa, né? Nós vimos aí que, a pedido de Daniel, né, eles foram aí colocados à frente de cidades, né? Tiveram aí cargos importantes. Então não era qualquer um que estava ali. E o rei Nabucodonosor foi, vamos dizer assim, misericordioso. Deu uma chance para eles. Olha, eu fiz o decreto e tal, mas eu vou dar uma chance para vocês. A hora que vocês ouvirem o som, vocês se prostram perante a estátua, né? Vou dar mais uma chance. Então se preparem aí, que vai tocar o som e vocês têm a chance de se livrar aí do fogo ardente. Muito bem. E qual a resposta deles? Versículos 16 em diante. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha a resposta desses jovens. É bom lembrar, salientar sempre, que eles tinham aí de 16 a 18 anos, 19 no máximo. Eram meninos, jovens, rapazes, não sei se posso dizer, moleques, né? Bem jovens. E eles não temeram ser lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente. Eles não se incomodaram com isso, né? E Nabucodonosor zombou, né? Quem é o Deus que pode livrar vocês? Onde? Qual força natural ou sobrenatural vai livrar vocês dessa chama aí, desse fogo tão quente que está esse forno, né? E eles falam, olha, nem precisa tocar aí os instrumentos. Nós não vamos, né, nos prostrar perante a sua imagem, não vamos servir seus deuses. Que maravilha, né? Ah, que bom seria se os jovens dos nossos tempos fossem assim, né? Os jovens dos nossos tempos, eles se prostram aos reis desse mundo facilmente, né? Não precisa nem ameaçá-los. Mas eles foram corajosos, né? E eles falam assim, o nosso Deus pode nos livrar. Deus que nós servimos, Deus de Israel, ele pode nos livrar. Ele tem poder para nos livrar. E se ele não livrar, tudo bem também. Mas nós não vamos retroceder. Muito bem. Agora, o negócio foi lançado aí um desafio, né? Vamos ver o que Nabucodonosor reage. Versículo 19 em diante. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-lo na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus, e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente.
Então o rei mandou que se aquecesse 7 vezes mais a fornalha, né? Que amarrassem o Misael, Azarias e Ananias e jogassem amarrados. Quer dizer, para não ter chance mesmo de escapar. Quer dizer que Nabucodonosor ele se lembrava ainda do Deus deles e sabia que o Deus deles era um Deus vivo e poderoso, né? Ele quis garantir mesmo que Deus não poderia livrá-los. Aqueceu 7 vezes mais a fornalha e os amarrou, né? Então nós vemos aí a tentativa do homem de frustrar os planos de Deus, né? É uma lição assim muito importante, né? O homem ele está sempre querendo frustrar os planos de Deus. Ele falou: poxa, eu lembro do Deus deles que me revelou aquele sonho, né? Eu lembro do Deus deles, né? Que é um Deus excelente, que é um Deus vivo e verdadeiro. Eu lembro disso, né? E o Deus deles tem poder. Mas se eu aquecer 7 vezes mais essa fornalha e se eu amarrá-los, aí vai ficar impossível, né? E a fornalha estava tão quente, né? Que os homens que os jogaram morreram queimados. Mais uma liçãozinha que a gente pode tirar disso, né? Aqui, os homens, né, que obedecem às ordens do mundo, desses reis tiranos, que se levantam contra os servos de Deus, né? O destino deles é esse, é o fogo ardente, né? Pior do que esse aí, do rei Nabucodonosor. Porque esse aí consumiu eles ali, eles já morreram e acabou o sofrimento. Mas é o fogo eterno, né? Então, nós devemos servir ao mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e nunca ao Deus deste mundo. E aí, o que aconteceu? Será que eles morreram queimados? O que será que aconteceu com esses 3 jovens? Vamos ver do versículo 24 em diante. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, quer dizer, primeira coisa, as ataduras, as faixas que amarravam aqueles homens, as cordas, sei lá, essas amarril aí, com que amarraram eles foram libertos. Quer dizer, o nó do Nabucodonosor não foi capaz aí de impedir a mão de Deus. Deus teve a capacidade aí de desatar esses nós, né? Muito bem, porque eles estavam andando, passeando livres dentro do fogo. O fogo, 7 vezes mais quente do que o normal, não foi capaz de consumir aqueles homens. Por quê? Porque Deus é criador do fogo. Então Deus ele tem poder sobre o fogo, né? Também. E mais importante ainda, e o aspecto tinha uma quarta pessoa ali com eles, né? E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. O quarto tinha um quarto homem ali, e esse homem tinha um aspecto semelhante ao Filho de Deus, né? Jesus Cristo estava lá. Linda mensagem, né? Servir a Deus é muito bom. Eles escaparam do fogo, foram soltos das suas ataduras e Cristo esteve com eles, os libertando daquele sofrimento, né? E agora vamos ver aí qual é a continuação da história. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, governadores, conselheiros. Viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo de sua cabeça se tinha queimado. Nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja
o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Mais uma vez, nós vemos aqui no livro de Daniel que a obediência é algo que traz grandes bênçãos. Mais uma vez, nós podemos constatar isso aí, né? A obediência desses jovens, a eles livramento, né? Trouxe a eles aí a chance de continuar vivendo. Então, isso é algo maravilhoso aí, que é uma doutrina que é muito forte no livro de Daniel, né? As pessoas, a obediência desses jovens, de Misael, Azarias e Ananias, e também de Daniel, traz a eles aí grandes lucros, grandes vantagens, né? Então, essa é a mensagem, né? Os governos do mundo, né, não são páreos contra a vontade de Deus, né? Nós podemos ficar tranquilos que, por mais poderoso que seja qualquer governo, jamais ultrapassará o poder e a soberania de Deus. E também aqueles que servem a Deus de todo o seu coração escaparão da fornalha, do fogo ardente, do fogo consumidor, né? Porque Deus os livrará. Então, a obediência a Deus, a obediência aos seus mandamentos, à sua vontade, é uma grande vantagem que vale a pena ser observada, né? E você que está me ouvindo, quer escapar do fogo, da condenação eterna, né? Sirva ao Deus de Israel de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, né? Pois vale a pena. E Ele vai te livrar, né, dessas condenações que estão reservadas aí a quem pertence a este mundo, a quem serve, a quem ama servir a este mundo, né, meu querido ouvinte? Peço a você que estude sobre a salvação, né? Estude sobre aí como encontrar com Cristo, né? Porque Cristo, ele pode te livrar do fogo, ele pode te livrar da condenação eterna. Semana que vem nós vamos estudar o capítulo 4, né? O sonho do rei Nabucodonosor a respeito de uma grande árvore, né? E a loucura do rei, né? Um capítulo aí bastante interessante, né? E que vale a pena aí você estar atento. Muito obrigado, eu sou o Alisson Dias e continue acompanhando os estudos. Até mais!